tê-lo aqui. Eu peço, então, que o senhor se dirija aos nossos alunos sobre a evolução política do Brasil nessa trajetória da independência. Muito obrigado, senhor, tem a palavra. Eu queria realmente agradecer muito essa oportunidade. Para mim é um pecado ter escrito um livro chamado São Paulo, Estado Nacional, não ter vindo aqui antes, né, ou durante. Na verdade, quer dizer, quando foi minha tese de doutorado, tem 50 anos, né, e uma das coisas que foi importante nesse processo foi a descoberta de que havia um mundo intelectual e político, enfim, havia um mundo baseado em São Paulo que não se enxergava, para mim, que vinha de Minas Gerais, eu olhava mais para o Rio de Janeiro. Né? Uma das coisas que eu descobri é que existia um universo do Brasil visto daqui muito diferente do universo do Brasil visto de lá. E um não sabia muito da existência do outro. Eu acho que uma das coisas que eu tentei fazer foi mostrar essas duas caras. Isso saiu, essa doutorado saiu publicado em 73, com o nome São Paulo, Estado Nacional. Depois eu fiz uma nova edição e aí mudei o nome e fiz algumas modificações, saiu como Base do Autoritarismo Brasileiro, mas é o mesmo livro, só que revisto algumas coisas. E depois eu não continuei trabalhando na ciência política. A minha sensação foi de que, em algum momento, eu não tinha muito mais o que acrescentar, era um pouco a minha sensação. E eu acabei me enveredando por um outro lado, que é o lado de estudos sobre educação, política de ciência e tecnologia, enfim, outros temas que são os temas que me ocuparam de lá para cá. Claro que não significa que eu não tenha abandonado o tema da política, eu continuo envolvido, eu continuo escrevendo a cada tanto, mas, enfim, deixou de ser o foco principal. Agora, curiosamente, quando eu entro no mundo do tema da ciência e tecnologia, o tema da educação, você de novo se contrasta São Paulo com o Estado Nacional. Você tem uma dinâmica, por exemplo, das universidades paulistas muito diferente da dinâmica do sistema federal. Você tem uma dinâmica do sistema de ciência e tecnologia paulista muito diferente do sistema nacional. Então, essa é uma constante, né, que eu acho que no primeiro trabalho que eu fiz, eu tentei mostrar isso num quadro mais geral da política, mas depois isso reverbera e como se desdobra em outras esferas também. Então, o que eu pensei fazer hoje aqui, aproveitando essa oportunidade? Fazer um resumo rápido do qual era a ideia inicial. Esse trabalho, um trabalho que tem 50 anos, mas ele tem sido reeditado. A última edição foi em 2015 pela Universidade de Campinas, então ele ainda tem uma certa presença. Então, o que sobrou? Né? O Brasil mudou tanto, as coisas mudaram tanto, o que de lá para cá ainda vale e o que ficou faltando? O que eu não fiz, se eu fosse reescrever, fazer uma versão atualizada, eu até fantasiei isso algumas vezes, até hoje eu não consegui fazer, talvez um dia faça, uma versão, uma atualização do livro, o que eu traria para essa nova versão? Eu acho que esse aqui é um pouco o tema. Deixa eu, então, eu não tenho muita ideia do tempo, mas quando estiver mais à frente, me avisa, por favor. O que havia na época, o debate, a maneira de entender, digamos, a política brasileira, ela tinha uma vertente mais tradicional, a gente pode dizer assim, Rui Barbosa, né? Você escreve a Constituição, você coloca a lei e o país se acomoda à Constituição. O país vai ser aquilo que os juristas iluminados, né, colocaram na legislação. O que a gente chamava na época de uma visão idealista. Não? Você tem uma ideia, você coloca a ideia e o mundo se conforma a essa ideia. E você tinha uma visão realista, não é que ela tinha algumas vertentes. E uma das vertentes, talvez antiga, não tão antiga, mas digamos, nos anos 30, a gente pode falar em Oliveira Viana. Né? E o Oliveira Viana dizia, não adianta você colocar uma Constituição bonita, porque esse povo é um povo que não tem condição de viver numa sociedade democrática moderna. Não, o Oliveira Viana, como a gente sabe, ele era racista, ele dizia que isso é a paz dos negros e dos índios. Depois, quando o assunto ficou tabu, não se podia falar, ele falava da cultura, etc. Mas, basicamente, esse povo é um povo que não tem jeito. Então, não adianta você pensar que você vai criar uma sociedade moderna, democrática, porque não tem muito jeito. E você tinha outra visão realista, que era bastante forte quando eu comecei a estudar, que era a visão marxista. Né? Na realidade, a política é um jogo de poder. O jogo de poder é o conflito de classes. E o sistema político ele não é mais do que a expressão, né, do poder da classe dominante. Né? Então, falar em Constituição, monarquia, não monarquia, república, federação, tudo isso não interessa. Não interessa o conflito de classes de quem está mandando, quem está obedecendo.
Eu tentei fazer uma coisa, saindo disso, a partir de uma percepção de que, na verdade, existe uma dimensão, que é uma dimensão da política, que ela não se explica, nem somente pela forma legal dos documentos legais ou constitucionais, nem pela análise dos conflitos de interesse, dos conflitos de classe. Né? E eu fui buscar uma alternativa, e aí a grande inspiração foi os trabalhos de Max Weber, que eu comecei a estudar, comecei a entender, e que, na verdade, informam um pouco essa visão que eu desenvolvi, tendo como referência, na época, o trabalho clássico do Raimundo Faoro. O Donos do Poder do Raimundo Faoro foi publicado em 1958, eu tenho a impressão. Eu estava começando a estudar, eu me formei em Belo Horizonte em 61, né? Então a gente começou a ler, ninguém sabia quem era aquele gaúcho que escrevia aquilo. Depois saiu em 2 volumes, era um volumezinho só, a primeira versão do livro, e impactou muito a gente. O que o Faoro dizia, buscando em Max Weber? Ele dizia que você tinha o que ele chama de um estamento burocrático, né? Que era uma estrutura de poder, né? que vinha de Portugal e que se perpetuava, e que ao longo do tempo ela se perpetuava, e o que acontecia no país era uma coisa que decorria disso. Ele tinha uma tese que era muito contrária à tese marxista vigente na época, né? Porque a tese, o que se dizia na época, no Brasil, basicamente, era uma sociedade, você tinha uma teoria da evolução, né, marxista, na época, clássica, tradicional. Você começa com a sociedade rural, agrária, você desenvolve depois uma sociedade burguesa, né, e mais tarde tem a Revolução Socialista. Então, o Brasil ainda era agrário, né? O poder do Brasil era o poder agrário. Né? E as classes populares no Brasil, o povo, era uma espécie de proto-proletariado, um proletariado que não tinha consciência deles mesmos, não tinha consciência de classe. O Brasil ia desenvolver, né? A agricultura ia virar indústria, os pobres iam ter consciência de classe, e nós teríamos finalmente a Revolução Socialista. Essa é um pouco a interpretação. Né? O Faoro dizia que não, que na verdade o poder agrário no Brasil era muito pequeno, era muito débil, e a força era do poder colonial, era a força do poder colonial que se transplanta para o Brasil depois da independência, e que os setores rurais, na verdade, eles eram vassalos do poder central. Eram subordinados. Não é que o poder central obedecia aos fazendeiros. Os fazendeiros dependiam do poder central. Um outro autor que, na época, a gente lia com muito interesse era o Vitor Nunes Leal, com o seu clássico Coronelismo, Enxada e Voto. Né? O que o Vitor Nunes Leal dizia? Diz exatamente isso, né? Que o coronel, ele na verdade, a coronelismo expressa a debilidade da liderança rural. O coronel depende da intermediação que ele faz entre os recursos que vêm do governo central e o que acontece com a população, né? E acontece localmente. Então, não é que o coronel se junta os coronéis e manda no governo. Os coronéis são vassalos que dependem de um lugar, de um benefício do governo central para poder distribuir favores e, com isso, manter o seu poder. Essa é a tese central do Vitor Nunes Leal, naquele trabalho clássico dele, que eu acho que era mais ou menos daquela época, também não sei exatamente, mas também nos anos 50. Como é que isso se amarra dentro da teoria do Max Weber, né, que eu fui estudar e fui tentar entender melhor? O Max Weber ele tem uma teoria sobre a evolução, a formação do Estado moderno. Eu estou simplificando um pouco, porque ele é sempre muito complicado, ele sempre pode interpretar de maneira diferente, mas ele tem uma teoria de que, basicamente, ele fala das sociedades tradicionais, né? E ele está falando de poder político, né? O poder das sociedades tradicionais, e como é que eles evoluem para as sociedades modernas. As sociedades tradicionais, elas têm 2 tipos. Ele fala que tem o patriarcalismo, que, na verdade, é o pater-famílias, é o chefe da família e a sua família incendida, é o poder absoluto, e tem o feudalismo. Né? O feudalismo são diferentes chefes locais ou pessoas, senhores locais, que se juntam e fazem um governo tipo coalizão, e tem um rei que é um primo inter pares, digamos. Né? Quando esses sistemas tradicionais evoluem, o sistema feudal vai resultar nos sistemas modernos da democracia representativa. Você tem o parlamento, você tem as formas de representação, primeiro, muito restritas
aos senhores feudais. Aquilo vai se ampliando, entra o terceiro Estado, aquilo vai se tornando mais complexo, se cria uma burocracia, né? E a forma de dominação que era tradicional, né, que era a forma de dominação pelo hábito, pela história, ele vai falar que é um sistema de status, né, e é outro conceito muito importante aí, né, ela acaba evoluindo para um sistema que ele vai chamar de dominação racional legal, onde tem uma burocracia, tem um sistema legal, as pessoas obedecem a leis, etc, etc. Agora, uma coisa que fica faltando no Max Weber, quando você lê essa literatura, é o que acontece com as formas de políticas tradicionais que não são o feudalismo, mas são o antigo patriarcalismo. Né? Quando o chefe, o pater familias, ele amplia o seu reino, o seu poder, né? Ou ele delega para senhores feudais que passam a ter poder e ele passa a ter um primo de pares, ou ele consegue controlar o poder, centralizar o poder, né? E manter um poder realmente sob controle do grupo dirigente. Tem uma literatura dentro do marxismo pouco conhecida que é o chamado famoso modelo asiático. Né? O modelo asiático, o que aconteceu na China, o que aconteceu no Egito, né? O que aconteceu nesses países que não são a Europa. Porque na Europa você tem um pouco esse caminho, que é o caminho do feudalismo. Então, o antigo Império Romano se destrói, a centralização, né? Que tem o absolutismo, mas acaba virando um contrato entre os representantes e o poder centralizado, que cria as monarquias constitucionais. Mas o que acontece do outro lado? Né? Do outro lado, você tem um desenvolvimento de sociedades que são sociedades que se modernizam, mas não passam pelo processo de descentralização, e você não cria esse pacto entre a sociedade e o governo central. Você cria um governo, continua tendo um governo central forte e centralizado e todo-poderoso. Eu acho que a intuição do Faoro é mostrar que no caso de Portugal, ele não passa pelo processo de fragmentação feudal que acontece em outros países da Europa, quando Portugal fica fora desse processo. Né? E isso faz com que a monarquia portuguesa ela é muito mais poderosa em relação à sociedade local do que as monarquias, por exemplo, inglesa, né? Que ela, desde muito cedo, ela perde o poder central por causa do pacto dos três setores da sociedade. E é isso que cria o que ele vai chamar o Weber também fala disso, né, do poder patrimonial, né, que é uma evolução do antigo patriarcalismo que não resulta no Estado racional legal, mas resulta num tipo de poder que também é racional, no sentido de que se está usando novas tecnologias, você desenvolve exército, você desenvolve uma burocracia, mas não é legal, no sentido de que saiba daquele modelo clássico do Max Weber, quando uma vez escreve sobre burocracia, né, ele diz, bom, a burocracia é o sistema em que as pessoas agem estritamente de acordo com o que está escrito. Né? Quer dizer, o burocrata, por definição, ele tem que ser aderente à lei, porque ele é um delegado, né, do poder constitucional do que o contrata. E isso é o burocrata, o modelo ideal, né? O tipo ideal da burocracia do Weber é isso. Você tem um outro modelo, que é o modelo que você pode introduzir formas avançadas de tecnologia, e aí você pode ir para trás, quer dizer, você pega a China antiga, né, e você pega o Egito, né, nessa literatura, inclusive do chamado modo de produção asiático, que é uma espécie de subtema dentro do marxismo, que está falando de grandes impérios que controlam grandes sistemas de abastecimento, sabe, das sociedades hidráulicas, né? Então é moderno nesse sentido, é racional nesse sentido, mas não é legal, no sentido que você não tem um sistema de regras que controla o poder. A intuição do Faoro, que eu acho que em grande parte é correta, é que de fato, quer dizer, Portugal é isso. Quer dizer, Portugal é um império patrimonial. Quer dizer, ele mantém o poder, ele não divide o poder por outros setores, ele funciona como um grande empreendimento comercial e de exploração das colônias, né? E o Brasil é a grande fazenda da coroa portuguesa, né? E isso
segundo o Fauro, se perpetua. E é isso que nós temos até hoje. E ele morreu achando que era isso. De qualquer coisa que você falasse no Brasil, não tem jeito, porque o poder patrimonial é para sempre. O que eu acho que eu avancei nessa discussão foi trazer a ideia de que, na verdade, você tinha ao lado desse sistema centralizado um outro sistema que se desenvolvia também no Brasil, que era o sistema de uma sociedade capitalista mais tipo europeu, digamos, se você quiser, né? E eu localizei isso geograficamente em São Paulo. E aí eu comecei a fazer uma análise das diferenças regionais, do processo histórico de transformação do Brasil desde a época colonial. Ele tem uma lógica que passa pelo poder português centralizado, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, com ouro, né? Mas depois você tem um outro processo que ele passa por aqui, né? E que ele é independente. Então, um autor que eu cito lá, eu não lembro qual era a fonte, que dizia que em São Paulo havia uma república dos bandidos, né? Quer dizer, estava fora do controle da coroa, né? E que desenvolvia toda uma economia penetrando no interior, reconquistando as áreas de exploração do ouro, enfim. Havia uma lógica diferente ali, né? Eu achei que isso foi interessante, primeiro porque me ajudou a entender um pouco por que a lógica do mundo visto daqui era diferente do mundo visto de lá, né? Mas também eu tinha essa ideia de que você tinha uma contradição entre dois processos, né? E outra coisa que é uma tese que eu disse naquela época que provocou muita gente que criticou e não gostou, etc., é que o centro capitalista do Brasil, que estava concentrado em São Paulo, na verdade, ele era mais débil politicamente do que o centro político, né? Você tinha uma debilidade do centro capitalista e contrariava a tese clássica marxista, onde está o poder econômico, está o poder político. Já não. O poder econômico, desde a economia do café, ele está em São Paulo, mas o poder político está no Rio. E os dois, em 1932, entram em guerra um com o outro, e depois se acomodam de diferentes maneiras, né? Mas você... então, é isso, na verdade, que é a tese que eu tentei mostrar. Esse era o mapa que eu tentei... Posso interromper? O senhor falou que era para dar um dinamismo? O senhor fala também da cultura gaúcha, que é uma cultura militarista, o terceiro núcleo. Isso. E sobre isso que o senhor deu, porque hoje a gente vê, inclusive, até politicamente, o Rio Grande do Sul com características muito peculiares no seu processo. Esse é um tema que eu menciono lá. Eu acho que você tem essa dimensão gaúcha, e aí entra para uma análise um pouco mais complexa, mas eu acho que a área militar ela tem muito a ver com a área do Estado, não é isso? Você tem esse Estado, o Estado brasileiro não é só formado pelos antigos advogados ou parlamentares ou da corte portuguesa, mas ele tem esse componente, né, de uma cultura de fronteira, né? Porque o Rio Grande do Sul é a área de confronto entre o Império Português e o Império Espanhol, né? E aí se forma realmente uma outra cultura que passa a ter um papel muito importante no cenário nacional, né? Claro que é de Getúlio Vargas, né? República Velha. Então, eu realmente eu tentei fazer um quadro um pouco mais complicado, tanto que o nome em inglês da minha tese de doutorado era Regional Cleavages, né? São as diferenças regionais e ascensões regionais. Depois eu acabei deixando esse nome na versão portuguesa, mas realmente é uma coisa importante. Bom, então, essa era a tese principal, digamos, que estava lá. Então, digamos, eu acho que os dois pontos fundamentais da intuição, digamos, desse trabalho era, primeiro, que o poder, você tem o dualismo, nesse sentido, né, é mais complicado aqui, de uma maneira mais simplificada, você tinha esse sistema de poder, do poder tradicional do Estado burocrático, centralizado, patrimonial, e você tinha um outro sistema que competia com ele, e que, na verdade, tinha uma posição secundária em relação, um poder secundário, né? E eu, de alguma maneira, eu previa que na evolução do país, você, eventualmente, essa área, digamos, mais capitalista, mais moderna, que era mais centrada onde o polo da economia brasileira predominava, poderia, eventualmente, predominar sobre o sistema como um todo. Mas quando eu publiquei a segunda versão do livro, Gravador Proletariado, com o nome de
pegar São Paulo e Estado Nacional com o nome de base do autoritarismo, eu estava em pleno regime militar. Nós estávamos em pleno poder totalitário do governo militar, que era essa combinação, não é, dessa herança gaúcha, militarista, com o Estado burocrático fazendo esse casamento. Né? Então, quando você avança dessa discussão sobre o sistema de poder, digamos, essas duas formas de organização do poder, para ver como é que funciona o sistema político-eleitoral, né, eu aí trago uma outra divisão que eu propunha aí, que era uma divisão entre uma forma de participação política representativa e uma forma de participação política que eu chamava de por cooptação. O que era a forma de representação política representativa? É a forma que quando a gente pensa classicamente em política, a gente pensa que as pessoas se organizam na sociedade, os partidos representam diferentes interesses, eles podem representar a burguesia, podem representar o proletariado, podem representar o setor rural, né? E eles procuram se representar e ganhar, eleger as suas pessoas para a posição de governo. A outra forma de participação política, que eu chamei de cooptação, é quando, na verdade, a política ela não é feita por representação, mas ela é feita por pessoas que aderem ao governo, que buscam benefícios pela parceria, pela associação, pela participação, e aí conquistam votos pela sua capacidade de distribuição de recursos e benefícios. Né? Eu dizia que, na época que o sistema centralizado patrimonial no Rio de Janeiro, ele criava um sistema político partidário basicamente de cooptação. É o velho coronel, é o chefe local, é a pessoa que faz política buscando benefícios públicos e distribuindo benefícios locais e fazendo essa intermediação. E o outro tipo de política que você tem é uma política onde ela tem uma característica mais de representativo. E aí, quando eu olhava na época para o sistema partidário brasileiro, já que se desenvolve a partir de 1945, você vê, por exemplo, que os partidos políticos nacionais não existem em São Paulo. Os partidos políticos em São Paulo não existem no Brasil. Era outro achado também, que na época todo mundo sabia, não, mas é como que ninguém explicava por quê. Não? E eu digo, não, mas a explicação é essa. Você tem um sistema partidário nacional, o antigo PSD, o antigo PTB, não é? A estrutura herdada do período de Vargas, não é? Que é um sistema nacional. E você tem um outro sistema que não é isso, é o PSP em São Paulo, são os democratas cristãos, né? O Partido Socialista, tem um outro sistema que, na verdade, ele se localiza fora desse eixo de dominação tradicional. Então, digamos, esse era o quadro que eu mais ou menos é isso. Eu acho que é isso que está ali. Não é? E eu acho que eu tenho algumas intuições ali que eu acho que são importantes, eu acho que elas continuam sendo importantes. Agora, é claro que isso, o Brasil se transformou muito, aconteceu muita coisa. Né? O que eu faria, digamos, se eu tivesse que fazer uma nova versão disso? Eu não tenho uma ideia clara, tanto que até agora eu não fiz isso, né? Mas eu acho que uma das coisas que é interessante, voltando de novo ao Weber, é uma discussão que ele faz, tem um texto muito famoso, todo mundo conhece da Weber, ele chama-se Classe, Status, Partido. Eu tenho uma edição do Gertner Mills, publicado nos Estados Unidos, onde ele publica isso. É quase que todo mundo que começa a estudar Weber lê esse textozinho. Né? E o que ele diz? Ele diz que a sociedade, você tem ele está falando de poder, ele está falando de como é que o poder se organiza na sociedade, mas se dão as hierarquias da sociedade. E ele vai dizer que você tem um tipo de sociedade que se organiza por status e outro tipo de sociedade que se organiza por classe, ou o oceanismo da sociedade, mas são coisas diferentes. O Weber ele era contra a ideia marxista, ele critica, de que classe e status é a mesma coisa. Ele diz, não, quando você está falando de classe, você está falando de uma disputa ou de um conflito que tem a ver com interesses econômicos de mercado, quando as pessoas se mobilizam para conseguir melhores salários, para conseguir acesso a certos bens de consumo, para poder comprar, porque tem monopólios, enfim. Você tem disputas econômicas, as pessoas é uma disputa de classe. E você tem um poder, que é o poder social e o poder econômico, que tem a ver com classes. Então você tem um outro sistema de poder, que é o sistema de status. Então, quando eu tenho uma fazenda herdada por um título nobiliário, eu tenho servos que trabalham nessa fazenda, né? É claro que eu tenho aí uma situação de dominação de poder econômico, mas a dominação não é uma dominação de classe.
né? Porque o servo ele não tem liberdade de mudar o emprego. A terra não pode ser vendida, eu não posso fazer um investimento na terra. Aquele é um sistema, ele vai chamar de honra, né? Porque é uma ideia de as pessoas, você não entra, você pode ficar rico, mas você não entra no sistema de status, né? Durante muito tempo, por exemplo, os judeus na Europa não podiam comprar terra, né? Porque a terra era uma coisa propriedade de quem tinha um status nacional, etc. Os judeus que fazer comércio, ficava meio na margem, né? Então você tira todo um sistema fechado, né? E essa disputa entre status e classe é uma variável muito importante que eu acho que ela ajuda a gente a entender muita coisa que acontece no país. Porque o sistema de status é um sistema que ele tem como característica principal a rigidez, né? Quer dizer, é um sistema rígido, né? Claro que no Brasil esse sistema rígido ele estava apoiado historicamente pela escravidão, né? Quer dizer, você tem a escravidão, que criava, evidentemente, uma enorme diferença entre a elite na nobreza dos portugueses, etc., e o trabalho escravo. Mas é interessante que a escravidão brasileira, ela muito diferente da escravidão americana, ela abria espaço por toda uma grande população de pessoas livres, pobres, não é? Ex-escravos, libertos, resultado de todo tipo de relacionamento fora da família tradicional, né, que era muito grande, que vivia nas margens da sociedade. Eles nem eram pobres, eles nem eram escravos, nem eram senhores, nem eram ricos, né? Então você cria uma sociedade, de certo sentido, de uma população amorfa, no que ela não tem muito ela não cabe muito daquele sistema, né? Quando você cria uma área mais capitalista no país, e é um pouco a história de São Paulo, você tem um empresariado, ele depende do comércio internacional, você evolui do trabalho escravo para o trabalho assalariado, você começa a criar uma indústria, você tem uma lógica, que é uma lógica de poder, de dominação, que ela tem mais a lógica do mercado, ela tem mais uma lógica que eu acho que tem uma dinâmica de mudança, enquanto que a sociedade de status ela tem uma dinâmica mais de estabilização. Agora, tem uma coisa muito importante nessa discussão, que é o seguinte: ninguém gosta de estar no mercado, porque o mercado é competitivo, está brigando, está arriscado, você pode perder, né? Sempre que você puder, você transforma a sua posição de classe numa posição de status, né? Tem um velho dinheiro, né? Paulista de 400 anos você não compra. Você pode chegar aqui, você pode ganhar dinheiro que você quiser, mas paulista de 400 anos você vai continuar sendo sempre, e é só os paulistas de 400 anos, né? Então, você tem uma disputa aí entre um movimento de mobilidade que é mais típico das sociedades modernas do que o sistema estático da sociedade de status, onde as posições são rígidas e são firmes. Quando você começa a pensar mais no Brasil, mais novo, mais moderno, mais recente, eu acho que essa tensão entre os dois lados, digamos, do sistema de status e do sistema de classes, ela reaparece de outras formas. Evidentemente que você tem um processo, e aí é um tema muito amplo, muito complicado, de como é que se desenvolve a sociedade brasileira, né? Ela certamente não se desenvolve como uma simples sociedade capitalista, né? O setor capitalista do Brasil é um setor relativamente pequeno. Só uma notinha aqui, mas quando você começa a olhar, muitos autores que explicam o processo de urbanização que aconteceu no Brasil nos anos 60, sobretudo 50, 60, 70, não, o Brasil houve um processo de industrialização liderado, de modernização liderado pela indústria. Como a indústria se desenvolvia, as pessoas iam do campo para a cidade, né, para trabalhar na indústria. Não era isso, né? É muito curioso que você vê isso em vários lugares. Mas quando você olha, na verdade não era, porque você tinha indústria aqui em São Paulo um pouquinho, no Rio de Janeiro. Mas o grande processo de mobilidade social que ocorreu no país foi um processo que as pessoas iam para os centros administrativos, elas iam para a periferia das capitais regionais, não é? Elas não iam para trabalhar no mercado capitalista, que ele não existia, elas iam trabalhar, ou ficavam nas favelas, ou se organizavam de outras maneiras, né? Então, como que você cria uma sociedade em que as pessoas começam a se organizar, começam a se mobilizar, não necessariamente em função de um mercado, de uma economia moderna que vai se desenvolvendo. E elas começam a buscar posições,
não é, de status. Né? E o status não tem que ser só o status alto. Né? O funcionário público que consegue um cargo, ele tem estabilidade, ele pode ser um cargo pequenininho, ele vai ganhar um salário pequeno, mas é uma posição muito, muito estável, ninguém vai mexer com ele, é um direito adquirido. Você vai criando, e esse processo ele ocorre no país, você vai criando diferentes segmentos da sociedade, buscando conquistar posições de permanência, posições de monopólio, onde você podia ficar sem ser afetado por um sistema muito competitivo. Eu acho que esse processo é um processo que ele é pouco estudado, mas ele é muito importante, e ele se reflete em vários setores. Ele reflete, por exemplo, no sistema de profissões. Né? Quer dizer, nós temos no Brasil, o Brasil talvez seja o país onde existe mais regulamentação de profissões. Né? Quer dizer, e cada profissão está lá na lei. Não, quem pode fazer tal coisa é só a pessoa que tem um diploma da faculdade tal. Tem direito a isso, tem direito àquilo. Né? Você começa a criar uma sociedade que ela é toda... onde é como que cada um que consegue alguma coisa quer sair do processo competitivo e entrar e criar a sua posição de status onde ele vai ficar. Eu acho que esse processo é um processo que ele é muito importante e ele acaba criando um sistema em que cada um desses setores, e aí nós estamos falando do alto a baixo do sistema de riqueza, de poder, cada um tem os seus direitos, tem os seus interesses, e o regime central do país, que na lógica do sistema patrimonial tradicional, distribui os benefícios. Então, você vai... Esse grupo aqui tem isenção fiscal, o outro tem estabilidade no trabalho, o outro tem um benefício no segundo, vai distribuindo. Mas só que o volume de recursos não é suficiente, porque o país não está criando a riqueza necessária para atender a todos os interesses. A outra coisa que faz parte desse mesmo processo, evidentemente, é todo o processo da criação do estado de bem-estar social. Né? Quer dizer, o Brasil cria um estado de bem-estar social que é bastante precoce comparado com outros países da América Latina, né? Também começa distribuindo benefícios para determinadas categorias, tudo vai ampliando, vai criando um custo muito grande. Né? E eu acho que essa lógica é uma lógica que ela acaba criando uma sociedade onde os diferentes interesses se cristalizam e se organizam. Né? E isso cria um custo, né? Que a sociedade tem que pagar, e ela não tem muito como pagar, porque ela não tem o dinamismo, né? Em relação a isso. Eu poderia entrar aqui numa discussão complicada sobre o papel da educação, né? Mas evidentemente que a educação é um fator muito importante de mobilidade social e também de criação de capacitação, não é? Para criação de riqueza, de recursos humanos, de capital humano, mas, entretanto, esse processo no Brasil, eu acho que acaba criando um sistema educacional que ele é muito grande, ele custa muito dinheiro comparado com o recurso do país, e onde o conteúdo do que é ensinado é menos importante do que as condições que as pessoas ganham pelo fato de elas estarem no sistema educativo. Então, eu acho que nós temos essa dinâmica. E a outra dinâmica que é muito importante, que eu, na época, não dei muita importância, mas que ela, evidentemente, ela vai ganhando uma importância cada vez maior, é todo o que se chamou depois de populismo. Né? Quer dizer, onde é que entra o populismo nessa análise? Né? Na minha visão da época, lá de 50 anos atrás, o populismo era mais um aspecto da política de cooptação. Né? Quer dizer, você usa os meios de comunicação, você usa uma persuasão para você convencer as pessoas, etc. E isso acaba mais uma maneira de você exercer a política tradicional. Mas o populismo não é só isso. Né? E aí é interessante que eu comecei a reler outro dia esse texto do Weber sobre classes, status e partido, e ele gasta um bom tempo falando de classes, falando de status, e no final ele tem um pedacinho sobre partido. É pequenininho, ele não avança ali. Mas o que ele diz é que o partido é um tipo de instituição que se organiza para a conquista do poder. E ele disputa o poder enquanto tal. O objetivo do partido não é simplesmente garantir a posição de classe ou garantir a posição de status, mas ele é uma dimensão de busca do poder pelo poder. Né? O que abre toda uma questão de qual é que é a lógica da disputa pelo poder, que não é simplesmente a lógica
dos interesses econômicos e dos interesses sociais. Né? Eu acho que, ainda que o próprio Weber não desenvolve isso, mas eu acho que ele tem uma intuição importante aí, que é toda a questão da discussão de como é que os sistemas partidários se desenvolvem. Né? E os sistemas partidários, eles não são, na verdade, nem a representação dos interesses tradicionais de classe, nem a representação dos interesses de Estado. O Brasil nunca teve um partido agrário, por exemplo. Né? O sistema partidário tem uma lógica própria. E essa lógica própria, ela vai ganhando um dinamismo, ela vai ganhando uma posição muito grande. Eu acho que, inclusive, porque você tem uma parte muito grande da sociedade que, entre esse pedaço da sociedade, que é o pedaço, digamos, da sociedade capitalista organizada, e outro pedaço, que é o pedaço da sociedade corporatista, com seus interesses, grupos de status, você tem uma enorme população no meio, que não está em nenhum lugar nem outro. Né? E que, de alguma maneira, são os herdeiros dos antigos homens livres do Império, não é? Que eram descendentes meio de escravos, meio filhos dos portugueses com escravos, etc. Você tem toda uma população meio que flutuante, meio que solta, né? E esse é o caldo de cultura do populismo. Né? E que ele, como a sociedade de massas, com a comunicação de massa, com tudo isso que existe, ele acaba criando uma dinâmica política que ela escapa tanto do controle do lado capitalista da sociedade, quanto do lado digamos, da política tradicional. É curioso que quando a minha previsão lá nos anos 70 era que o Brasil eventualmente chegaria a uma posição em que o centro econômico, São Paulo, passaria a ter um predomínio nacional. Nós tivemos um período. Nós tivemos o governo Fernando Henrique, depois do governo Lula. Né? Os dois, de alguma maneira, representavam o PSDB paulista, que era um lado moderno da política brasileira, baseado aqui, e o PT que também era o movimento sindical paulista, da grande indústria brasileira, dos automobilistas, etc. Então, parecia que essa minha previsão lá para trás estava dando certo, estava resultando. Mas, na verdade, isso não perdurou. Né? E o que nós tivemos depois foi uma sucessão de ciclos populistas, com os presidentes populistas, com Jânio Quadros, enfim, todo esse processo que a gente está vivendo agora também, né, em que você tem um sistema político que ele acaba conseguindo uma série de benefícios e uma série de vantagens que eu diria que vai como que corroendo a organização política do país. Eu acho que esse é um quadro um pouco que a gente está vivendo nesse momento. Né? O que nós temos nesse momento? Qual é o quadro político que a gente está vivendo nesse momento? Eu acho que, primeiro, nós temos uma situação em que o Congresso ele não exerce a função que deveria exercer, que é a função representativa. Né? O Congresso brasileiro, em grande maioria, ele está ali para defender os interesses da classe política. Tem uma classe política, né, que são, de alguma maneira, os herdeiros do antigo Estado patrimonial, né, que estão ali, na verdade, usam o Congresso como uma maneira de benefícios para eles e para fazer a intermediação com a população local para poder conseguir votos, para conseguir perpetuar na sua posição. Né? Então, nós temos uma disfuncionalidade. Essa disfuncionalidade do Congresso ela também está associada a uma disfuncionalidade do sistema partidário. A gente não tem um sistema partidário. O Brasil, todo o pessoal de ciência política mostra, talvez seja o país onde o sistema partidário é mais fragmentado do mundo. Né? Nenhum partido político tem mais do que 10% do Congresso. Então, o sistema partidário, a possibilidade de você fazer políticas públicas pela coalizão de grandes partidos de grande interesse não funciona porque o sistema é completamente fragmentado. Nós temos uma situação em que o judiciário, apesar de uma série de desenvolvimentos que houve, ele ainda funciona de maneira muito precária, eu pode dizer que é chamado rule of law, né, que é o sistema onde o sistema legal funciona e garante direitos, etc., ele é precário. Né? Ele funciona mal para quem não tem acesso aos recursos para poder pagar um bom advogado, e ele funciona bem demais, digamos, para quem tem esses recursos. Então, o sistema é complicado também. Nós temos uma situação do executivo complicada, porque, por um lado, ele é hipertrofiado, o Brasil, o nosso colega de Baixa usou a famosa frase da Belíndia, né, que o Brasil, o nível de gastos
recursos que o governo usa é da Bélgica, mas o serviço, né, que a população recebe é da Índia, né, porque tem uma grande concentração de recursos no executivo, que é muito grande, mas ele, na verdade, não controla os recursos que ele recebe, porque ele está completamente pulverizado, né, nos gastos obrigatórios, nos gastos dos deputados, etc. A porção de recursos que o governo controla é muito pequena, na verdade, que ele pode usar. Né? E nós temos depois um outro fenômeno que também é bastante claro e pouco analisado em profundidade, que é a disfuncionalidade do sistema federativo. Né? Quer dizer, a ideia de que o Brasil é uma federação é uma ficção, né? Quer dizer, mais ou menos, quer dizer, não é completamente uma ficção, porque os Estados têm direitos, mas o Brasil é diferente dos Estados Unidos, onde 13 estados se juntaram e criaram um país e criaram um executivo que, na época, no início, tinha poderes limitados pelo poder do Estado, era uma delegação dos Estados. O Brasil não é assim, o Brasil é um federalismo de cima para baixo. Em algum momento, com Getúlio, as bandeiras foram queimadas, depois voltaram as bandeiras, né? Mas a maior parte dos estados brasileiros são estados que vivem da dependência e da boa vontade do governo federal. São Paulo, de novo, é uma exceção, mas a maior parte do país é assim. Né? A outra coisa que é um tema que eu acho também que precisaria ter sido aprofundado e precisa ser aprofundado, e eu acho que a gente tem pouco em relação a isso, é a própria lógica do sistema das instituições políticas. Eu já mencionei um pouco a questão do sistema partidário, né? Mas toda essa questão da divisão dos poderes, do papel dos estados, de como é que funciona esse país e se poderia haver uma maneira de você lidar com essas questões, melhorando a lógica do sistema institucional. Rapidamente, nós passamos por uma experiência parlamentarista, houve um plebiscito, né? Houve várias pessoas que defenderam durante muito tempo, com muita convicção, que um dos grandes problemas do Brasil é o sistema presidencialista, que é o poder absoluto da presidência. Hoje em dia, quando a gente olha essa discussão com esse congresso que a gente está aí, digo, que eu quero mesmo parlamentarismo, né? Como é que é isso? Não, mas é uma discussão importante e a gente meio que ficou perdido, eu acho, nessa discussão. Então, eu tenho a impressão que nós estamos numa situação que eu diria que é uma situação de impasse do ponto de vista político. Né? Porque nós temos um Estado que a parte, digamos, mais dinâmica de uma economia moderna, ela se desenvolveu até certo ponto, mas ela ficou atrofiada. Né? Nós temos a chamada armadilha da renda média, né? Nós temos 15 mil dólares por mês per capita, né, de desenvolvimento, que não é um país africano, mas a gente não sai dali, está patinando. Né? Nós temos um sistema eleitoral, né, com toda uma série de disfuncionalidades, nós temos um sistema federativo problemático também. Né? Então, eu acho que nós estamos numa situação complicada e que a gente está vivendo agora nessa eleição, que, na minha visão particular, a gente está meio que entre duas soluções difíceis, né? De um lado, um governo com uma tendência fascista muito clara, muito marcada, e, por outro lado, um partido que vem de uma herança populista que, afinal de contas, não jogou na crise que a gente está vivendo hoje. Né? A gente espera que isso possa se resolver de uma outra maneira, mas eu teria preferido que nós tivéssemos uma terceira solução que não se deu. Né? De qualquer maneira, eu acho que nós temos uma agenda pela frente. Né? Quer dizer, se a gente tiver um governo minimamente interessado e com condições de fazer uma composição, de levar à frente uma agenda para o país, há uma série de questões, me parece, fundamentais que têm que ser enfrentadas. Eu acho que uma delas, evidentemente, é o próprio desenho do sistema institucional, né? O papel dos partidos políticos, o papel da federação, o poder da presidência, enfim, esse desenho. Claro que você não resolve tudo, não é simplesmente mudando o desenho, mas você também não resolve se você não lidar com esse desenho. Né? Eu acho que nós temos que recuperar a capacidade, o dinamismo da economia. Né? E o dinamismo da economia, eu acho que ele depende de duas coisas importantes, eu diria. Primeiro, é um sistema de mercado que funcione efetivamente, onde que você permita que haja investimentos, que haja segurança jurídica
para que a economia possa funcionar. E depois o problema de você criar uma capacidade de produção, uma capacidade de uma competência da população, né, que passa pelo lado da educação, que passa pelo sistema universitário, que passa pelo sistema de ciência e tecnologia também. Né? Eu acho que essas duas coisas você tem que ter políticas de capacitação, de formação e políticas de você permitir que a economia funcione de maneira mais organizada. E você tem a questão do fortalecimento das instituições baseadas, digamos, no mérito e na competência, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque a ideia de instituição é uma ideia muito central da sociedade moderna. O que faz uma democracia, em última análise? Uma democracia não é, como a gente às vezes vê nos livros, é o governo da maioria. Né? O governo da maioria, Hitler é o governo da maioria, o Chávez também é o governo da maioria. A democracia não é isso. Né? A democracia ela tem, por um lado, a garantia dos direitos das minorias, a garantia do direito de todos, mas ela tem fundamentalmente as instituições. Né? Instituições que são pessoas que trabalham em empresas e organizações públicas e privadas, onde elas têm uma estabilidade, têm responsabilidade. Né? E a criação de instituições é uma coisa fundamental. Eu acho que nós avançamos um pouco nesse desenvolvimento, mas nós começamos a retroceder. Esse processo de institucionalização do país avançou muito pouco, por causa justamente desses ciclos populistas, e eu acho que o atual tem sido particularmente perverso do ponto de vista do ataque às instituições existentes. Né? O próprio judiciário, o papel do Ministério Público, tem toda uma questão aí, né, do que está acontecendo, o que aconteceu com as instituições, as instituições de controle, por exemplo, foi uma iniciativa na época do governo Sarney, né, de você, por um lado, privatizar, mas, por outro lado, criar um sistema de controle, né, de agências reguladoras, tudo isso também não andou. Né? Então, eu acho que nós temos uma tarefa pela frente de fortalecimento das instituições, né, uma tarefa de fortalecimento da capacidade da população, né, de empreender, de desenvolver, de se formar, e nós temos que repensar o desenho do sistema institucional desse país, que eu acho que está chegando a uma situação bastante crítica. Eu acho que vou parar por aqui, né? Eu acho que a gente pode conversar. O tema da educação, da ciência, que é um tema sobre o qual você vai falar. Veja, vamos fazer uma breve comparação, uma pequena comparação com o caso chinês. Em 1977, quando o Xiaoping chegou ao poder, ele tomou uma decisão de modificar a estratégia de desenvolvimento econômico chinês e adotar uma estratégia do Estado. Essa denominação é discutível. Enfim, tomemos essa denominação como um rótulo provisório, pelo menos para início do debate. E um dos pontos centrais de toda a estratégia chinesa foi apostar em ciência e tecnologia. Primeiro, através do uso de e depois desenvolvendo uma ciência e tecnologia própria. E hoje, o grande motivo da discussão entre a potência ascendente, a China, a potência hegemônica dos Estados Unidos, reside basicamente no campo da ciência e tecnologia, nos semicondutores e na tecnologia da inteligência artificial. Bom, o Brasil está longe de tudo isso e um ponto de vista de desindustrialização. O esforço do modelo de exportações praticamente se perdeu. Bem, o Brasil se especializou na produção de produtos agrícolas. É também uma forma de industrialização, mas está longe de ser uma industrialização com alto valor agregado. Como é que você vê essa armadilha de desenvolvimento em um país cuja educação é tão precária e cuja educação é incapaz de enfrentar os grandes desafios
É uma pergunta difícil. Eu diria que, para mim, pelo menos, a revolução que a China fez, que não é muito diferente da revolução que a Coreia fez, e Taiwan, né? É pela educação, não tanto pela ciência e tecnologia. O Japão, inclusive. Né? São países que desenvolveram um sistema, que educaram muito a sua população. Né? E é como que a tecnologia é um bom da cereja, eu que vi depois. Né? Mas o que transformou o Japão nos anos 70 numa grande potência, e depois a Coreia e a própria China, é que eles foram capazes de mobilizar. A China tem várias coisas, a transição do campo para a cidade, mas basicamente o desenvolvimento da educação. E aí a pergunta por que a gente não está conseguindo no Brasil lidar melhor com a educação? Né? Eu acho que tem fatores culturais, alguma coisa da cultura oriental que é diferente da nossa, né? Mas eu acho que também, quer dizer, o nosso sistema educacional ele cresceu muito, né? E é como que ele inchou e ele é como que os benefícios da educação passaram a ser mais importantes do que o conteúdo da educação. Né? É um pouco complicado explicar isso, mas você pega os dados, por exemplo, quanto o Brasil gasta em educação, o Brasil não gasta pouco. O Brasil gasta 6, 7% do PIB em educação, que é comparável com os maiores países desenvolvidos. Claro que a tamanho da economia é menor, né? Mas o resultado é muito ruim. Né? Então, nós temos uma série de problemas do funcionamento do sistema educacional que está parado. Né? E há muitos anos que está parado. Né? E aí, claro, você nos países orientais, como que a educação passou a ser uma coisa meio que vital para as pessoas sobreviverem. Né? Se você não tiver uma boa educação, você não consegue emprego, você não consegue um cargo, você não consegue benefício. Né? Esses países investiram muito e a população se mobilizou muito para conseguir a educação, para conseguir se colocar na sociedade de diferentes maneiras. No Brasil não aconteceu isso. Né? Eu acho que nós temos todo um problema de um sistema educacional e de um sistema universitário, inclusive, que ele é muito complacente, digamos, com a má qualidade e com o mau desempenho. Né? E esse tema é um tema muito difícil de discutir, porque nesse momento nós temos um governo hostil à área de educação, que corta dinheiro, que corta livros das universidades, que não apoia a educação, que teve 5 ministros de educação, não é, ou seja, nenhum. Né? Mas, por outro lado, não é? Quer dizer, o que nós tivemos antes também não era bom. Nós criamos um sistema que cresceu demais, né? que consome muito dinheiro e que, se você tem os dados da qualidade da educação brasileira, ela não se mexe há décadas. Né? O sistema cresceu, tem mais gente, mas ele não anda. Então, nós temos uma problemática aí. Eu diria que a área da ciência e tecnologia, eu diria que é até menos importante. Né? Digamos, a gente não vai ter condições de competir a nível internacional, a nível de semicondutores, a nível de altas tecnologias. Né? Claro que você tem que ter a ciência e tecnologia, tem que apoiar, é uma coisa importante, não, mas eu acho que você não vai ter muito resultado por aí se você não tiver um sistema educacional de qualidade amplo e envolvendo a sociedade como um todo. E eu acho que aí, pelo menos a minha participação nas questões de educação, nos debates de educação, sempre foi um pouco nesse sentido que o sistema é um sistema que ele cresceu rapidamente na sua capacidade de absorver recursos, mas ele não cresceu na capacidade de melhorar a qualidade de qualificar as pessoas. Professor, eu vou fazer uma pergunta, vou me permitir aqui, depois o Alberto se quiser fazer pergunta, mas o Alberto nos lembrava, o professor Alberto nos lembrava como aqui na Faculdade de Direito, ele, os grupos dele de estudos, sempre recomendava a leitura do seu livro, né? A professora Maria Paula Dallari, que estava aqui no início da apresentação, teve que sair porque tem aula no mesmo horário, no seu curso de Teoria do Estado Brasileiro, também tem como leitura obrigatória a sua obra. Então, o senhor é um dos grandes pensadores do Brasil. Sua obra, portanto, se insere numa tradição muito peculiar ao Brasil, que é essa tradição dos pensadores do país, aqueles que buscam construir livros que expliquem esse grande mistério chamado Brasil. Isso é algo que está longe de ser algo natural. Poucos países do mundo têm essa tradição. Né? Nós tivemos ainda, mesmo quando tem, às vezes é uma obra, por exemplo, a Argentina tem lá o famoso Facundo
do que foi a inspiração, né, do Sarmiento, que foi a inspiração, inclusive, dos sertões de Euclides da Cunha. No México, nós temos lá o José Vasconcelos, temos uma coisinha do Octávio Paz, mas não, nós temos uma tradição riquíssima de pensadores que ficam se perguntando o que é o Brasil. E curioso que os Estados Unidos, que tem uma universidade muito mais produtiva que a nossa, não tem essa preocupação. Os americanos têm uma outra obsessão. A obsessão deles é a grande novela americana, né? Qual vai ser o grande romance dos Estados Unidos? Que eles acham que o Moby Dick é muito marítimo para ser o representativo da alma nacional. Então, o desafio deles foi um grande romance. Eles não tiveram Machado de Assis, nós tivemos. E a gente não precisa disso. Tivemos Guimarães Rosa. Eles ainda estão procurando. Mas nós temos essa obsessão, né? Construir uma explicação do Brasil. Então, nós temos Euclides, temos Sérgio Buarque, temos Caio Prado, os três grandes, temos Raimundo Fauro, e a sua obra se insere nessa tradição e com muita competência. O senhor também tentou responder a uma pergunta difícil: o que é o Brasil, como ele funciona, porque é desse jeito. Com essa característica que eu já dizia no começo da minha apresentação, e que o senhor teve uma resposta muito mais interessante, porque ela é mais matizada. Enquanto que eles davam uma resposta, né, uma resposta, até para o Fauro talvez é um livro belíssimo e tão bem escrito, mas a resposta dele me parece um pouco esquemática demais, né? O senhor não, o senhor foi pegando essas sutilezas do regionalismo, que quem conhece o Brasil minimamente sabe que o Brasil não pode ter uma resposta única, então, que haver diferenças de resposta. Você verifica as pesquisas eleitorais, os resultados de eleições, você vê que nós temos países com culturas e tendências políticas muito diversas, o que reflete e confirma empiricamente a sua percepção dessas clivagens regionais. Depois do senhor, talvez quem também usou, a última, talvez tenha usado dar uma resposta única para o Brasil, foi o Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que é um livro belíssimo, uma resposta positiva, mas também tentando dar um livro que enquadrasse tudo. Então, minha pergunta para o José longuíssima é o seguinte: o senhor acha que ainda é possível escrever uma obra que tenha a chave do país, hoje, porque hoje a tradição acadêmica é das monografias, e aqui mesmo na faculdade, se um aluno chegar para mim com um projeto, vou escrever sobre o Brasil, eu falo, não, vai ser reprovado, você tem que fazer um recorte metodológico, e quanto mais, aquela lição de Humberto Eco, quanto mais restrito for o seu recorte, maior será a sua contribuição. Ainda é possível, na academia de hoje, fazermos uma obra, um senhor reeditar, lançar uma nova edição, revista, que tente resolver e responder o que é o Mistério Brasil? A minha tendência é dizer não, né? Eu acho que existe toda uma área que me parece importante, que é a área dos estudos comparativos, né? Por exemplo, eu me dediquei nos últimos tempos ao tema da educação e da ciência e tecnologia, e uma coisa das universidades, uma coisa que eu sempre fazia é comparar. Mas como é que outros países fizeram? O que tem aqui que os outros não tiveram? Por que a gente foi por um lado e eles não foi por outro? Eu acho que essas comparações são muito importantes, né? Porque eu acho que um problema que a gente tem é a tendência da gente ficar olhando só para nós mesmos, né? E meio que remoendo as nossas próprias questões. Mas eu acho importante. Eu acho que a perspectiva comparada, a perspectiva histórica, é muito importante. Eu acho que talvez um pouco da tradição onde eu me formei lá para trás é que você tenta ter uma visão histórica, e eu acho que na minha geração a gente começou a somar a essa tradição histórica uma tradição mais empírica, não é? E trabalhar com estudos eleitorais, trabalhar com dados estatísticos, trazer outras coisas sem perder essa visão histórica. Eu acho que a perspectiva histórica é importante. Inclusive, na economia, é interessante que os economistas meio que, durante essa época, resolveram largar de lado a economia. O Max Weber se dizia que era um historiador econômico, depois caiu de moda. Agora está voltando. Os economistas estão começando a descobrir que tem uma coisa chamada path dependency, né? Você hoje é em grande parte o que você era no passado, então tem que olhar para trás. Eu acho que essas coisas são importantes. Eu não acho que você vai descobrir qual é a alma do Brasil. Eu acho que esse país não tem alma, né? Eu acho que esse é um equívoco, digamos, dos grandes ensaios do passado. Eu vou entender a essência da cultura brasileira. Você não tem a essência da cultura brasileira. Mas você tem uma série de fenômenos que se deram aqui que são comparáveis com outros, tanto que outros têm os mesmos problemas e outros encontraram soluções melhores do que a nossa. Acho que é um pouco por aí. Só um comentário sobre nós estávamos falando dos pensadores do Brasil. A Faculdade de Direito da USP tem uma ligação com muitos deles, né? Mesmo que dissemos que o Antônio Candido aqui estudou, e o Caio Prado prestou concurso para
para uma das cadeiras que acho que de economia, né? Economia política nos anos 50. Foi para o 4º lugar no concurso, mas na época foi curioso que os alunos enchiam a classe e torcendo por ele, mas a consideração extremamente conservadora. O vencedor do concurso tem um livro que até eu li, muito fraquinho. Eu só digo uma coisa: se o Caio Prado fosse professor dessa casa, ele não teria ficado 2 anos preso por pensamento político, porque ele foi preso por ser marxista, ele não tinha nenhuma atuação política, né? Foi preso, ficou 2 anos, e caso o filho dele se matou nesse período de estar na cadeia. É uma coisa que talvez, se ele tivesse passado nesse concurso, nós teríamos dado essa contribuição à cultura brasileira de ter um dos grandes pensadores do Brasil na nossa casa. Temos aqui o senhor hoje como convidado, mas não estamos... Eu abro a palavra se alguém mais tiver alguma pergunta. Fala. Fala alto só para poder aparecer no vídeo. Pois não. Professor, eu fiquei muito impressionado com o seu diagnóstico, sobretudo porque, respondendo à pergunta parece que quando o senhor falou de educação, que dá muito mais ênfase ali à questão quantitativa do que qualitativa, é que a gente está vivendo hoje numa sociedade de marketing, sobretudo na questão política, porque na campanha política é número que se mostra, né? Como o senhor falou, a gente está aprendendo a trabalhar com estatística, com números, mas parece que a gente passou só a trabalhar com essa questão para vender um sonho, vender um projeto só com números, expansão do número de universidade, vagas, aquelas coisas todas, mas a gente não deixou de se preocupar com o que é importante, que é o conhecimento, que cujo desenvolvimento de tecnologia e ciência e tecnologia, inclusive, é uma consequência, que o senhor mesmo falou, né? Desenvolvimento da educação, desenvolvimento de ciência e tecnologia é uma consequência da educação básica, e isso seria uma consequência. E a questão da educação de números ser só uma questão meramente numérica, estatística. Tem número para tudo, né? Saíram outro dia, tem 2, 3 dias, os dados do SAEB, os dados sobre educação, né? São números, e isso é um quadro muito dramático, né? Quer dizer, se a gente não tivesse esses números, a gente não saberia o tamanho do problema que nós tivemos com a pandemia, né? onde houve um enorme retrocesso na educação brasileira, né? Em termos de o que as crianças aprendem, enfim. E há uma série de dados que saíram muito preocupantes aos 3 dias atrás. Números são muito importantes, né? Eu certamente não acho que... Claro que o número representa alguma coisa, a gente tem que ver o que o número representa, não o número pelo número. Né? Mas é muito importante ter dados. Eu acho que, aliás, uma coisa que aconteceu no Brasil, na área da educação, importante, foi que nós temos hoje em dia muita informação. A gente sabe o que estava acontecendo. Porque antigamente a gente dizia, não, nossa educação é maravilhosa. Não, mas ninguém sabia se era mesmo. Aí quando você começa a olhar os números, você diz, não, como é que é isso? Aí você participa do PISA, que é uma comparação internacional, jovem de 15 anos de idade, e o Brasil está estagnado há 20 anos. Enquanto o Chile, por exemplo, com todos os problemas que ele tem, avançou. Por que o Chile pode avançar e o Brasil não avançou? O que eles fizeram certo e nós não fizemos? Né? Eu acho que isso é importante saber, mas a gente precisa dos números para isso. Uma pergunta que eu vou lhe fazer é sobre a democracia, né? O senhor, de certa forma, ainda, isso é a minha leitura, o senhor fez uma síntese absolutamente fantástica de sua obra inteira e depois ainda fez a atualização. O seu trabalho foi incrível em termos de exposição, mas a gente percebe ainda um pouco esse certo pessimismo na sua obra, né? As bases do autoritarismo brasileiro, o título já diz tudo, né? É um autoritarismo que tem bases sólidas, uma base cultural, uma base que até hoje a gente percebe talvez de desorganização institucional. Por outro lado, o país é um país mais democrático, mais plural, com agendas que no tempo que o senhor escreveu essa obra não existiam, né? Essa agenda de pluralismo, de respeito às mulheres, à diversidade racial. O professor Luiz Felipe Alencastro, que esteve aqui conosco, nós estamos tendo esse privilégio de conviver com grandes pensadores, e ainda teremos algumas sessões pela frente, mas o Luiz Felipe Alencastro ele falava o seguinte: até 88 eu votava o analfabeto. Então a pauta era uma pauta de classe média baixa. Realmente a democracia começa em 88 no sentido de que você passa a ter uma demanda e aí você começa a ter os pequenos avanços quantitativos em várias educação. Você tem a criação do SUS, que é uma das nossas
um dos nossos maiores orgulhos civilizatórios. Então, o senhor acha, quais são as perspectivas da democracia brasileira? Eu concordo que, na verdade, quer dizer, a enorme desigualdade brasileira ela tem origem lá no sistema de escravidão e que tem consequências terríveis até hoje. E, de fato, houve todo um processo de maior incorporação, a mobilização de pessoas. Eu acho que isso tudo foi um ganho. Né? Quer dizer, a questão toda é como é que você organiza tudo isso numa sociedade que funcione. Eu acho que essa aqui é a pergunta. Né? Digamos, voltando ao Weber, né? Ele fala que o poder, né, é a capacidade que você tem de obedecer que as pessoas obedeçam ou participem sem você precisar usar força. Né? Depende da legitimidade. Né? Então, você tem que ter um sistema democrático legítimo em que as pessoas dizem que elas respeitam a Constituição, elas respeitam as regras, elas não vão dar golpe, que perderem as eleições, não vão, enfim, usar meios ilegais para conseguir benefícios. Como é que você cria um Estado que seja um Estado organizado e que incorpore as pessoas? Você não pode simplesmente ter um Estado organizado em cima da repressão e da supressão das pessoas. É o nosso velho império, uma belíssima democracia constitucional para meia dúzia de pessoas. Como é que você incorpora? Eu acho que houve um avanço importante no reconhecimento da existência, né, e dos direitos de uma série de pessoas no país, né, de setores que estavam marginalizados, e eu acho que desse ponto de vista é um ganho importante. O que nós não resolveu é como é que você legitima o sistema democrático, os seus outros diferentes aspectos, inclusive o sistema educacional, né, para você incorporar efetivamente as pessoas. Então, pega na educação, por exemplo, né, a educação não é só aprender a ler e escrever. A educação você tem que aprender uma certa cultura, você tem que aprender valores, você tem que entender como é que você, o que é cidadania. Será que o nosso sistema educacional está transmitindo esse tipo de valores? Eu digo que ele não está. Né? Ele não está por defeito do sistema educacional e porque também muitos setores da população têm uma profunda descrença. Porque, digamos, o mundo da democracia é um mundo muito longínquo para muita gente. Né? Entendeu? A democracia, a Constituição, a divisão dos poderes, isso é uma coisa. Primeiro, você não aprende isso na escola, as escolas não ensinam mais isso, né? É que ensinavam. Né? E depois é um mundo lá longe. E aí você, quando chega um maluco qualquer dizendo assim, eu vou salvar esse país, contra tudo que está aí, a pessoa vai votar nele. Né? Como é que você cria uma sociedade com instituições com legitimidade, né? Que sejam capazes de transmitir um conjunto de valores e de conhecimentos em que as pessoas se reconheçam que faz sentido. E não é fácil, quer dizer, eu estava comentando hoje em dia, até com a Isabel vindo para cá, o caso do Chile. Né? O Chile é um país que passou por uma ditadura horrorosa, depois teve um período longo em que eles fizeram uma série de reformas importantes, é o país mais bem sucedido economicamente da América Latina, é o país onde a educação melhorou mais da América Latina, né? A desigualdade diminuiu mais, e entrou numa crise política terrível, né? Porque, apesar de todos esses sucessos conseguidos pela concertação centro-esquerda, né? que substituiu o governo Pinochet e manteve o Chile como um país funcionando durante muitos anos, ele não conseguiu manter a legitimidade. Né? E levou a crises terríveis, movimentos de rua terríveis, e agora essa crise constitucional que eles estão vivendo. Né? Então, digamos, o desafio da democracia não é só o desafio da incorporação. Claro que sem a incorporação das pessoas em condições de pobreza, você não consegue democracia. Né? Você consegue regimes fechados ditatoriais. Agora, ao incorporar, você tem todo um problema da legitimidade das instituições. Se você não construir, você não vai conseguir ter uma democracia que funcione efetivamente. Bom, eu queria voltar ao tema da educação, e depois das outras perguntas conversaremos pessoalmente. Eu acho que você observou correta que a China, tanto quanto o Japão, a Coreia, a Taiwan, apostaram na questão da educação, sem dúvida nenhuma. Para justamente mostrar como a ciência e a tecnologia se desenvolveram em função da aposta em educação. Nós vamos transpor o caso da educação para o setor brasileiro. Vamos pensar no seu roteiro básico da
mostrando, por exemplo, que o Rio, São Paulo, a realidade de São Paulo é uma realidade diferente do Rio, mostrando desafios institucionais brasileiros. Um dos desafios, curiosamente, talvez seja um pouco, ou pelo menos pode ser visto como um outro prisma, o caso da educação. O caso de São Paulo é um caso muito emblemático, no seguinte sentido. Se há uma educação superior de altíssima qualidade no estado de São Paulo, a educação no ensino fundamental e no ensino médio não tem o mesmo nível. E não tem a mesma diferença que São Paulo guarda em relação ao restante do país, apesar de ser centro econômico. Isso, evidentemente, tem um reflexo profundo em todo o processo de integração dos setores marginalizados em uma sociedade vasta, em uma sociedade de mercado. Agora, como você vê esse problema? Paulo, curiosamente, é o centro econômico do país, é o centro universitário mais importante, de longe. A USP é a maior e melhor universidade da América Latina, mas tem um ensino fundamental e ensino médio de qualidade mediana para baixo. Eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem dar uma resposta adequada para isso. Eu acho que, nesse sentido, o sistema paulista ele comparte os mesmos problemas do resto do país. Né? Talvez porque não tenha havido uma política diferenciada para essa área. Eu acho que eu não tenho uma boa resposta. Falando mais sobre a questão universitária, a gente poderia conversar um pouco mais sobre ciência e tecnologia. Mas na área da educação básica, de fato, acontece isso. Né? Também, evidentemente, que tem... Mas, por exemplo, uma coisa muito curiosa, São Paulo tem algumas coisas, por exemplo, o sistema de diretores de escola em São Paulo é um sistema de carreira de diretores de escola. Né? É o único estado do Brasil que eu saiba que tem isso, tem uma carreira de diretor de escola. Né? Então, o diretor de escola, a gente sabe que uma das variáveis fundamentais para ter um bom sistema educacional é ter um bom diretor. Né? E o diretor ele tem que ter incentivos para poder ter um bom desempenho, e tem que ter bem selecionado, e ele tem que ter um bom sistema de incentivos para a escola funcionar bem. A carreira de diretores, que eu saiba, ela acaba virando uma casta de funcionários públicos que resiste, na verdade, a processos de transformação e um maior dinamismo que você poderia ter no sistema. Eu acho que a minha sensação, eu nunca estudei isso em profundidade, mas a minha sensação é que o sistema educacional ele é muito rígido e ele resiste inclusive, a tentativas do executivo, quando elas existem, de mexer. Né? Eu lembro, algum tempo atrás, o governo fez um diagnóstico que havia muitas salas de aula para menos estudantes, que a quantidade de alunos estava diminuindo, e houve a tentativa de juntar, né, os alunos em número menor de salas de aula, daí é uma grande economia. Houve um movimento, mobilização, todo o setor se mobilizou, o governo voltou atrás. Né? Enfim, eu acho que a capacidade de lobby da área educacional é muito forte, né? e muito resistente à mudança, né? E é muito difícil mexer. E eu acho que isso acontece aqui como em outras partes. Você permite, professor, permitindo só um comentário, eu acho, um que por a colher desse assunto, eu não vejo a elite paulista comprometida com a educação básica. Eu vejo a elite paulista como da USP, da Sala São Paulo, do MASP, da Bienal, e nós temos uma elite até iluminista, alguns empresários dedicam e dão dinheiro e tal. Eu não vejo esse mesmo comprometimento com a nossa educação básica. Como você vê no Ceará, o Ceará tem orgulho da sua educação, o Pernambuco tem muito mais orgulho da sua educação pública do que a gente. E isso contrasta com a tradição dessa aristocracia paulista. E você pega as cidades do interior de São Paulo, o senhor conhece bem o interior de São Paulo, mas toda a cidade média paulista tem belíssimos colégios públicos, belíssimos. Havia um projeto positivista, né, íntimo do começo da República Velha, e que povoou não há estado brasileiro que tem as belas escolas que o estado de São Paulo tem. No Rio de Janeiro, o imperador, em 1880, resolveu fazer 5 escolas lá, que estão muito bonitas, tem um Botafogo e tal, tem as escolas imperiais. Mas a educação do Império é uma educação no Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo chamou para ser essa tarefa na República Velha. Fez isso, tem um papel-chave. Em algum momento da nossa história, o Estado de São Paulo
descuidou absolutamente. Espero que a gente resgate isso, né? Quando eu vou para o interior, eu sempre fico apaixonado. Em São Carlos, tem escolas em que tem anfiteatros, mármore, tudo, essa coisa de 1910, 1915. Era um projeto iluminista do governo de São Paulo. A outra coisa também é que há muita desigualdade nesse sistema, né? Porque São Paulo tem muita coisa boa também, né? Quer dizer, eu acho que o sistema é muito desigual. Quando você pega a média não é muito diferente do resto do país. Mas tem áreas, muita coisa muito interessante, tem muita iniciativa, tem muita coisa acontecendo. Né? Eu acho que a gente não pode ter uma ideia generalizada. As escolas técnicas, né? O projeto, as escolas técnicas. Há iniciativas. A avaliação das escolas públicas, PISA, é uma avaliação muito baixa. Comparativamente, por exemplo, ao sistema privado de alta qualidade. Eu acho que parte da resposta, sem dúvida, lobbies na própria educação. Isso é verdade. É a menor dúvida. Mas é curioso que, mesmo sob o governo do PSDB de São Paulo, desde os anos 90, não houve avanços substanciais na área da educação. E essa sempre foi uma bandeira na área da educação. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, com outro partido, enfim, não falar. Nós estamos falando do PSDB, partido intelectuais, partido que comprometido com as grandes reformas institucionais brasileiras, mas a reforma educacional, o ensino básico e o ensino médio em São Paulo deixou a desejar. Esse foi um grande problema, e é um grande problema do Estado. Deixa eu passar só a palavra para o aluno que pediu para falar antes do... Pois não. Qual que é o seu nome, por favor? Danton. A minha pergunta também, mas contando o novo perfil que a universidade já tem assumido, a questão da lei de cotas, a ampliação do perfil, a democratização do ensino, os alunos em sala de aula, de certa forma, a gente consegue perceber, principalmente quem vive na prática, como tem se tornado mais plural os debates em si. Só que ainda são muitos os desafios que se colocam, especialmente a questão, por exemplo, dos nossos alunos, porque muitos às vezes têm que conciliar, por exemplo, o período durante o período de aulas com a questão do mercado de trabalho, também tem a questão da falta de oportunidades em relação a esses novos alunos que estão chegando na universidade. Chegando na universidade, então é um dos desafios e um dos dilemas, inclusive, que eu, enquanto estudante cotista, eu tenho. Como eu vou me formar e se eu vou ter oportunidades. E também tem outras questões que se colocam, por exemplo, a fuga de cérebros, que a gente vive no país, tem colegas que, por falta de oportunidades aqui no país, eles tiveram que se mudar para o exterior e tem condições melhores de vida, remunerações melhores, né? Inclusive a valorização dos profissionais que são qualificados, que são de extrema, tem uma baita de uma qualificação, mas que não são valorizados dentro do nosso país. Então é um dos desafios que eu queria entender na perspectiva do senhor, como o senhor enxerga isso. Posso fazer só uma pergunta do aluno que eu achei muito pertinente? Eu sou um professor terreno da lei de cotas, defendi a lei de cotas. Mas eu acho que algumas mudanças estruturais na universidade são fundamentais para tornar a lei de cotas efetiva. Eu dou um exemplo. O aluno, por exemplo, sempre em escola, no ingresso de escola privada, nem fundamental, nem no ensino médio. Eu ingressei na universidade sem prestar cursinho. Sem fazer cursinho. Então, veja, o que acontece hoje com a escola pública? O aluno ingresso da escola pública, ele tem uma grande diferença, uma grande distinção do aluno ingresso de uma escola privada de outro nível. Então, a universidade precisa criar mecanismos de compensação. Ou seja, o aluno cotista que entra na FEA, ele precisa ter uma suplementação matemática. O mesmo aluno que entra na Poli precisa ter uma
matemática, já que o ensino de matemática na escola pública é muito deficiente. Falando que entra na faculdade de Direito, ou em qualquer unidade, ele precisa ter a possibilidade de ter acesso à língua estrangeira. Porque isso é fundamental no mundo que nós vivemos. Saber falar inglês é fundamental. Agora, se o aluno tem dificuldade de aprender o português na escola pública, que é uma realidade discutível hoje, paulistas ou não, veja, não há possibilidade de integração efetiva desse aluno, não há possibilidade desse aluno depois, uma vez formado, se tornar um profissional de sucesso e de êxito. Na verdade, eu larguei a ciência política em grande parte para tratar da questão da educação, que é o que está acontecendo hoje aqui, não é isso? Sim. Eu espero que a gente talvez tenha outra oportunidade para falar mais sobre isso. Eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, que eu acho que uma parte da questão da educação é uma questão intelectual, uma questão de conhecimento. As pessoas no Brasil não sabem qual é o problema. Em parte, tudo isso não há interesse, o setor empresarial não investe, mas você não tem um bom diagnóstico. E o diagnóstico que tem, que algumas pessoas têm, e aí tem uma discussão muito ideológica, que dificulta muito. Né? Por exemplo, a discussão sobre alfabetização, sobre métodos, a questão sobre, enfim, uma série de temas, eles são difíceis de você entrar, e o governo, a área de educação faz barbaridade. A Base Nacional Curricular Comum é um monstrengo inventado pelo Ministério da Educação que não funciona, né, por falta de competência para fazer isso. Então, nós temos uma questão de um debate intelectual para esclarecer essas questões de educação, que eu acho que faz parte do problema que a gente tem. Né? A outra questão é o seguinte: no mundo inteiro, quando a USP foi criada, em 1934, 1% da população estudante chegava à universidade. Quando a reforma brasileira do ensino superior foi feita nos anos 60, eram 3% ou 4%, hoje são 30%. Né? Os países, qualquer parte do mundo, onde você amplia e massifica a educação superior, você tem que criar alternativa de formação para uma população muito diferenciada. Nem todo mundo vai fazer o curso de Direito daquele São Francisco, ou a Politécnica. Tá certo? Quer dizer, isso é uma coisa que você pode criar um sistema de cotas, você pode tentar ampliar para que isso não seja somente um filho da grande burguesia que vem para cá. Para você, se você quiser manter o padrão dessa faculdade, né, você não vai poder ampliar demais, e você vai ter que fazer isso que o professor disse ali, que é você fazer todo um trabalho de recuperação, que é difícil, para um grupo limitado de pessoas. Agora, veja, o estado de São Paulo, que tem 3 das grandes universidades do Brasil, atende menos de 10% do ensino superior paulista. Né? No Brasil, 75% do ensino superior é privado, e a qualidade do privado pode ser muito ruim, e em São Paulo é 90%. Né? Então, o estado de São Paulo não conseguiu desenvolver uma política de atendimento diferenciado da sua população, como a educação pública, no nível superior. Você tem uma coisa interessante, a Paula Souza, as FATECs, mas é muito pequenininho, muito limitado e meio preso no modelo antigo. Né? Então, a ideia de que o ensino superior moderno ele é diferenciado, ele atende uma população com características muito diferentes, que precisa ter contextos diferentes, é uma ideia que não entrou. O governo brasileiro tinha uma rede de escolas federais, técnicas, transformou aquilo em faculdades, e hoje em dia elas fazem licenciatura formando professores. Não é? E todos os antigos diretores agora são reitores. Então você transformou uma rede que poderia ser de formação técnica, que no mundo inteiro, quando o ensino superior se expande, ele cria um grande setor de gente que vai fazer curso de 2, 3 anos, vai se qualificar para o mercado de trabalho. Gente que não tem condições de passar 4, 5 anos sentados nos bancos escolares. Né? Nós não temos uma política pública para isso. Né? Então, eu acho que a questão de política de ação afirmativa de cotas, em certo sentido, eu diria que é um engodo, porque você está tentando colocar todo mundo num modelo que é um modelo muito restrito. Né? Você não vai ter a população toda assistindo, participando de instituições feitas da USP. Ela vai continuar sendo uma coisa relativamente seletiva. E você tem que criar toda uma estrutura muito mais ampla, que, ao mesmo tempo, claro, fazer com que uma instituição feita essa seja mais aberta, mais democrática possível. Mas você não pode dizer que agora todo mundo vai ser igual a isso aqui. Enfim, eu acho que esse é um tema apaixonante. Eu, com prazer, iria aqui para a gente conversar sobre isso. Vamos marcar, mas nós temos que encerrar amanhã.
convido a todos, amanhã nós vamos ter a quarta mesa do nosso ciclo de palestras, As Arcadas Pensando no Brasil, que é sobre a história da liberdade de imprensa. Estará o professor Eugênio Butti, professor titular de jornalismo da ECA da USP, e a doutora Thaís Casparian, advogada, combativa advogada de defesa de vários jornais jornalistas, em especial da Folha de São Paulo, uma pessoa que tem um histórico de defesa das liberdades. Tem que estarmos discutindo esse tema tão fascinante também, agradecendo em nome da Faculdade de Direito, em nome meu e do professor Alberto Amaral, ao professor Simão Schwarzman, que nos honrou com essa belíssima aula,